Olá, hoje eu vou continuar então a minha série sobre a obra completa do Jung, né? Então, nos últimos dois vídeos eu falei sobre o volume 7, né, que é dividido em duas partes. E hoje eu vou falar da primeira parte do volume 8, né, que é a energia psíquica. Então, o volume 8 ele tem essa primeira parte, ele também tem um segundo volume que se chama Natureza da Psique, que são vários textos compilados onde você vai conseguir ter uma visão geral da estrutura da psique para o Jung, né? E o último volume se chama Sincronicidade, que é tipo o conceito limite da psicologia analítica, né? Foi o conceito que o Jung chegou mais longe. Então, dentro do volume 8 dá para ter uma visão geral bem legal do que é a psicologia analítica, né? E por isso eu considero esse um volume muito importante para qualquer pessoa que quiser entender a teoria junguiana. Mas esse volume específico aqui ele é bem legal porque ele dá também a visão especificamente sobre o conceito de energia psíquica, o conceito de libido do Jung, né? Que vai ser a base para a interpretação que ele faz do fenômeno psíquico no geral, né? Então, por que ele escreve esse livro para falar sobre a energia psíquica? Ele escreve esse livro aqui em 1928, só que em 1911, 1912, quando ele rompe com Freud, uma das razões para esse rompimento acontecer é a interpretação que o Jung dá sobre o símbolo do incesto, que é bem importante na teoria freudiana, na ideia do complexo de Édipo, né? Então o Jung vai dar a interpretação própria dele desse símbolo, que o Freud não concorda, eles vão ter essa desavença e aí eles se separam, né? Só que quando o Jung dá a interpretação dele, ele não, pelo menos ele sente que ele não deixou muito claro a implicação que essa diferença de interpretação ia ter na noção de libido dele, em contraste com o conceito de libido do Freud, né? Então, teve vários mal-entendidos nesse sentido, e aí o Jung escreve esse volume especificamente para falar sobre o que ele entende por energia psíquica, né? Então ele começa o texto primeiro explicando duas formas de você observar um fenômeno, né? Que pode ser uma perspectiva mecânica, causal, ou uma perspectiva energética finalista, né? Então, isso são conceitos da física, mas o que então é uma perspectiva mecânica causal? É aquela perspectiva linear, onde você tem A causando B, B causando C, C causando D, assim sucessivamente, uma cadeia de fenômenos que vai se construindo conforme essa sequência acontece, né? Então, se você quiser encontrar a explicação para o fenômeno presente, você vai voltar para a causa anterior, basicamente isso. Na visão energético finalista, né, a coisa é diferente. A coisa é que você tem o fenômeno, né, ele parte do ponto que ele se inicia num estado desequilibrado, menos provável, ele vai passar por outros estados até ele atingir um estado mais provável final, né, um estado de equilíbrio. Então, é muito mais esses meios que vão acontecer, esses estágios sucessivos, eles só são meios para atingir um fim determinado, né? Eles não são eles que constroem o fenômeno. Então é como se você, eu gosto de usar a metáfora da cadeira que o Jonathan Pajot, que é um pensador que eu gosto bastante, ele costuma usar para explicar essa visão finalista, mas é como se você tivesse a ideia da cadeira, entendeu? De construir uma cadeira. E aí você vai sair procurando os recursos no mundo para construir aquele objeto. Então tudo que não servir a esse fim você vai ignorar e você vai selecionar com base na adequação daqueles recursos ao seu fim. E aí você constrói a cadeira. Então, a ideia final é o que vai organizar os fenômenos para ela se manifestar, e não a sequência aleatória de fenômenos que vai se construindo ao longo do tempo. Ou seja, tem uma finalidade implícita naquele fenômeno, né? E isso são duas perspectivas que você pode olhar o mesmo fenômeno. Então, você pode também olhar de uma perspectiva causal a construção de uma cadeira. Você pode falar, bom, primeiro eu peguei isso aqui, peguei uma perna, depois peguei outra, depois peguei um assente, assim sucessivamente. Você faz uma receitinha de A, B, C, D até completar o projeto. Ou você pode olhar desse ponto de vista finalista. Ou seja, são duas formas que você pode usar para observar o mesmo fenômeno.
E aí ele vai falar, bom, é lícito a gente aplicar, então, esse ponto de vista finalista para o fenômeno psíquico, né? E é essa a pergunta que ele vai responder nesse livro, esse ponto de vista energético, né? E então ele vai falar que a gente já faz isso, né? Porque se você tem uma quantidade de energia, não só você precisa ter o conceito de energia, mas uma forma de medir, uma espécie de métrica para você falar dessa quantidade de energia. E aí ele vai se perguntar se a gente possui isso, né? E a resposta é sim, nós temos os valores, né? E valores são coisas que estão com energia concentrada, né? Uma coisa que tem valor, tem energia, tem potencial. Então, eu falo que os valores, por exemplo, os valores coletivos de uma comunidade, eles são medidas de energia, eles vão mostrar coisas que são carregadas de importância, coisas que geram movimento, coisas que movem aquela comunidade. E lembrando que energia é um conceito abstraído das relações de movimento. Então, onde tem movimento, tem energia. Então, aquilo que gera movimento tem energia, né? Então, eu falo, esses valores coletivos são formas da gente observar o que é carregado de energia para aquela comunidade. Só que isso são valores coletivos, de estética, de moral e etc. Só que aí ele vai argumentar, né, que não é suficiente essas escalas de valores coletivos para você medir os valores individuais. E aí você faz essa distinção, porque nem sempre o que é valorizado pela comunidade é valorizado pelo indivíduo. Então, como você mede os valores individuais é através de perguntas diretamente para aquela pessoa. Só que, então a gente já faz isso hoje, né? Isso que a gente chama de psicometria no geral, que são os testes psicológicos, né? Então você faz perguntas para aquela pessoa para entender a personalidade dela, para entender o que tem valor para ela e o que não tem, e o que gera movimento para ela e o que não gera. Então, a partir daí você vai entender os traços de personalidade dela, as tendências de comportamento dela, por esse método de entrevista, né? de questionário. Isso que a gente chama de psicometria, né? Que metria vem de medir. Então, é uma escala de medidas que hoje é bem estabelecida. A gente tem testes muito resistentes, né? O Big Five é um teste de personalidade, por exemplo, que é muito usado na comunidade científica. Os testes de QI também têm resultados bem resistentes, né? De 0,7 de correlação, então é uma medida bem alta, falando de psicometria, que não é uma ciência perfeita, mas enfim, é resistente o suficiente. E, enfim, então a gente tem esses valores coletivos, os valores individuais, para entender o que é carregado de energia para as pessoas, só que o Jung vai adicionar ainda uma outra dimensão, que quando a gente faz perguntas diretas para as pessoas, a gente só está medindo os valores conscientes dela. Mas às vezes o que a consciência da pessoa valoriza não é o que inconscientemente ela valoriza, não é o que inconscientemente tá carregado de energia, né? E aí ele fala, bom, então como que a gente mede a energia dos conteúdos inconscientes, né? E aí é aí que ele vai entrar com o teste de associação de palavras. Então, isso é um método que Jung usa muito no início da carreira dele, né? Que ele é um teste que basicamente consiste em você falar várias palavras para as pessoas, palavras e estímulos, que são organizadas dentro de determinadas categorias, e pedir para a pessoa responder o mais rápido possível com a primeira coisa que vier na cabeça dela quando ela ouvir aquela palavra, né? E aí ele vai ter um tempo de resposta médio, né? E se a pessoa demorar mais do que aquele tempo de resposta médio, ele percebe que causou uma reação inconsciente. Alguma perturbação foi causada pelaquela palavra, e aí ele vai entender que existe algum conteúdo inconsciente carregado de afeto que está relacionado com aquele estímulo, e por isso que a pessoa demora para responder, né? Então, tem outras formas de ver se aquela palavra causou algum tipo de reação. Então, por exemplo, eles ligavam o psicogalvanômetro na pessoa, que é aquele aparelho que é o detector de mentira, né, que deu origem ao detector de mentira depois. Então, esse aparelho vai registrar respostas fisiológicas que são mais difíceis de perceber. Por exemplo, a curvatura do pulso, a da respiração, né, a condutibilidade da pele. E se tiver alterações nesses aspectos, né, você vai entender também que aquela palavra causou uma reação, por mais que a pessoa não saiba explicar muito bem por que ali
ela teve aquela reação, né? E aí você começa a investigar e pro Jung você vai chegar à conclusão ali de que é algum assunto que inconscientemente está ligado com alguma carga afetiva forte, né? E ele vai dar exemplos bem detalhados num livro gigante, que é o Estudos Experimentais, né, que é o segundo volume da obra completa, onde vai ser basicamente falando sobre esses fenômenos, né, sobre o teste de associação de palavras e os fenômenos associados. Né. Enfim, então o teste de associação de palavras é essa terceira forma da gente medir os valores energéticos, psicológicos, que não necessariamente são conscientes. Eles podem ser inconscientes. A pessoa não pode não saber daquilo, mas ela tem aquelas reações. Né? Ela não sabe de onde vem, mas são reações voluntárias. Então, beleza, essas são as métricas para a gente entender os valores psicológicos, a quantidade de energias que ele tem, né? De novo, a gente está falando de uma perspectiva, de uma forma de olhar o fenômeno psíquico, né? E aí tem outro conceito importante, então, além das medidas de energia, que é um paralelo com as medidas de energia da física, também vão existir os outros conceitos da energia que se aplicam à energia psíquica. Então, por exemplo, a ideia de conservação de energia. Na física, a gente entende que existe uma quantidade de energia constante que nunca muda. A energia ela só muda de forma, mas ela não aumenta nem diminui. Então, para criar uma determinada quantidade de energia, você precisa da mesma quantidade de energia em outra forma. Ela só vai trocando de estados. Né? Então, a mesma coisa o Jung vai falar sobre a energia psíquica, que existe uma quantidade constante dessa energia e que ela só muda de forma. Então, se sumir uma quantidade de energia da consciência, vai aparecer a mesma quantidade de energia no inconsciente e vice-versa. Então, às vezes, um conteúdo que some da consciência vai se manifestar no inconsciente como um sintoma, como um sonho, como uma imagem. E quando você tende a conscientizar esse conteúdo, ele some do inconsciente e ele volta para a consciência e o sintoma desaparece. Então essa é a ideia da conservação de energia, né? A energia ela pode trocar de um estado para o outro, né? E que ela pode mudar de forma entre consciência e inconsciente, né? Beleza. Qual que é um segundo conceito importante de energia para o Jung? É a ideia de que a energia ela pode estar funcionando de forma progressiva ou ela pode regredir. Então ele vai entender que a energia psíquica, né, a libido, ela está funcionando de forma progressiva quando a atitude do indivíduo está gerando a adaptação ao ambiente ou adaptando o ambiente a si mesmo. Né? Então o que isso quer dizer? Imagina que você, e quando essa forma de agir no ambiente ela para de funcionar, né, essa energia volta para dentro, ela se torna regressiva. Né? E a pessoa tem que reorganizar a atitude dela para essa energia voltar a fluir. Então o que isso quer dizer? Eu já falei um pouco disso nos outros vídeos, mas é aquela ideia de que você, por exemplo, está indo para o seu trabalho. Você faz o mesmo caminho todo dia e esse caminho funciona, então você não tem que pensar sobre ele, né? Você está indo e tal, e aí de repente um dia você encontra um bloqueio naquele caminho, você não pode ir por ali porque tem um buraco na estrada, um acidente, não sei, você é obrigado a pensar num caminho alternativo. Então esse momento você para, a sua atenção se volta para dentro, você faz algumas associações, pensa em possibilidades, e aí você desenha um caminho alternativo e segue por ele. Então ela tem esse momento de regressão e depois volta para um momento progressivo. Né? Isso pode ser uma coisa simples, igual eu falei, um caminho que você só precisa fazer uma adaptação. Às vezes esse processo acontece em segundos, você já pensa ali, não, então vou por aqui e tal, vai embora. Agora tem momentos na vida onde a atitude geral deixa de funcionar e você é obrigado a viver uma mudança de personalidade muito mais profunda. Né? Então nesses momentos, aí vai ser uma introversão muito profunda da libido, uma regressão muito profunda, antes de gerar uma nova atitude que seja capaz de fazer o desenvolvimento psíquico continuar. Né? Então, é um exemplo, né, que eu sempre gosto de usar das mudanças da fase da vida. Quando você precisa passar de uma atitude infantil para uma atitude de adolescente, por exemplo, é um período que necessita de uma introversão profunda da libido. Porque aquela identidade infantil que funcionou até ali, de repente, deixa de funcionar. Você tem outras responsabilidades, tem outros fatores que entram em jogo, por exemplo, a sexualidade, tem uma série de coisas que aparecem que não estavam no jogo antes. Né?
Então você é obrigada a reorganizar a sua noção de quem você é, e às vezes você passa por um período de introversão profundo. O adolescente se tranca no quarto, não quer falar com os pais, quer se separar dos ciclos, passa por uns períodos de isolamento, até encontrar um grupo que proporcione uma identidade para que ele volte para esse movimento progressivo, né? E assim, todas as grandes mudanças na vida, isso acontece, né? Então, por exemplo, um exemplo também que eu gosto muito de usar é o divórcio, porque no divórcio, muito daquilo que era um fato dado da identidade da pessoa, ela cai. Então, muitas vezes o divórcio vai mudar as coisas que ela fazia no fim de semana, os lugares que ela viajava, os círculos de amigo, os familiares, a relação com os filhos, muda tudo. Então é um período bem intenso de adaptação, né? E não é incomum as pessoas ficarem depressivas, né? E essa depressão, para o Jung, é esse momento de introversão profunda da libido, que precisa de uma reorganização para poder voltar para o mundo, né? Então, é basicamente essa noção do Jung. E por que isso difere do Freud, né? Porque o Jung vai falar que no processo de desenvolvimento psicológico, você vai desenvolvendo certas habilidades e as outras que você não usa vão ficando no inconsciente. Essas outras possibilidades que você não precisou. E quando você tem esses momentos de crise, você vai procurar esses recursos que não estão desenvolvidos porque talvez você não teve que usar antes, você vai buscar eles dentro de si e você vai ter que desenvolver eles para se adaptar. Então, um exemplo, né, de você... Eu morava com a minha mãe, eu não precisava me preocupar com uma série de tarefas da casa, então eu nunca aprendi a fazer essas coisas, mas aí você vem morar sozinho e aí você vê que você tem que aprender a fazer tudo aquilo. Só que quando você tenta fazer, você faz mal feito, porque ainda está no estágio infantil, você não aprendeu a fazer. Mas conforme você vai desenvolvendo essas habilidades, você vai tirando elas do estado infantil que elas estavam, e você atualiza elas para o estado mais adulto, né? Mas você pode ter uma série de comportamentos infantis, tipo, eu não quero fazer, procrastinar, querer ficar, sei lá, jogando videogame em vez de cuidar dessas coisas, que era o que você fazia quando você era criança. Mas aos poucos você vai conseguindo atualizar esses conteúdos e integrar eles no estado atual da sua consciência. Agora, e é isso que o Jung vai enxergar nessas regressões ao estado infantil. Para o Jung, a pessoa está buscando esses recursos que ficaram parados lá atrás e que ela está precisando desenvolver eles agora. Então, não é uma patologia em si, é só um estado intermediário para desenvolver algo que ainda não está desenvolvido. Então, isso é a regressão. E para o Jung, esses estados de introversão profundo, nos mitos, eles aparecem como esse mito do herói entrando na barriga da baleia, ou entrando na caverna, ou entrando no submundo, e em alguns textos alquímicos, né, vem até como essa ideia do voltar para o útero da mãe, né? O rei entra embaixo da saia da mãe dele e depois sai transformado. Até o motivo do incesto, né, que é essa união de volta com a mãe, para depois sair renascido, né? Então, para Jung, essa ideia, o símbolo do incesto quer dizer isso, esse período de introversão, de entrar de novo na mãe, né, no inconsciente, e depois sair transformado, nascer de novo, né? Então, não é um estado patológico que você tem que falar para a pessoa ignorar e crescer, mas entender o que ela precisa dentro dessa mãe agora para se desenvolver neste momento. Então, é um estágio intermediário, ou seja, é um meio para se atingir um fim. Isso é um ponto de vista finalista, né? Para o Freud é diferente. Para o Freud, quando a pessoa ela apresenta essas fantasias sexuais infantis, esse motivo do incesto, para ele ela só tem que entender que ela tem esse desejo sexual pela mãe e superar isso, aplicar isso em outra forma, né? Então, percebe que para o Jung, enquanto você está aqui e o motivo do incesto é só um estágio intermediário para você atingir um ponto mais alto depois, para o Freud é como se você tivesse voltado lá para o início da cadeia e esse fosse o estado patológico. Então, você tem que se livrar dessas fantasias infantis. E para o Jung, essas fantasias infantis são um meio para atingir o fim, né? Então, é basicamente essa a diferença da interpretação dos dois no conceito de libido. Então, para o Freud tem uma energia sexual que precisa ser transformada ao longo da vida, e para o Jung é uma energia neutra que muda de forma de acordo com o estágio que a pessoa está vivendo, né?
E aí o que o Jung vai apontar que é muito interessante é que nesses momentos onde a pessoa está passando por esses períodos de introversão da libido, onde ela precisa modificar alguma coisa na atitude dela ou desenvolver algum recurso novo, vão surgir justamente esses motivos mitológicos, a descida no submundo, da entrada no mar, da entrada na caverna, esses motivos da viagem ao país mitológico, tal, isso vai surgir espontaneamente nos sonhos das pessoas, nos desenhos que elas fazem, ou seja, a psique produz esses símbolos para representar esses momentos, né? Então é como se esses símbolos eles servissem como máquinas, né, de transformação da energia psíquica de um estado para o outro. Eles que vão fazer o mito serve para isso, para fazer esse movimento de introversão da libido e depois fazer a transformação necessária, né, a mudança da atitude necessária. E aí ele vai fazer ele vai dar vários paralelos em culturas arcaicas, né, onde esse tipo de ritual acontecia, né, para tirar a energia de um estado e colocar para outro, né. Então, e naturalmente a psique do ser humano faz isso, ela, através de sonhos, através de desenhos, através de outras produções do inconsciente, ela vai criar símbolos para ajudar a passar a energia psíquica de um estado para outro, né? Então, e aí a gente pode, através dos rituais simbólicos, ajudar a ligar a consciência com o inconsciente para que essa transformação ocorra de uma forma mais suave. Porque às vezes a consciência resiste às mudanças que estão sendo apontadas de dentro do inconsciente, né? E isso é uma característica dos seres conscientes. Como a gente consegue se separar do inconsciente, às vezes a gente consegue se opor a ele também. Então aí o ritual ajuda a religar a consciência com o inconsciente para que o desenvolvimento continue, né? Porque às vezes você pode estar crescendo biologicamente, mas psicologicamente você continua infantil, né? Por mais que o inconsciente esteja demandando que você se desenvolva, você pode se fechar e não vou fazer, né? E aí o ritual ajuda a fazer essa ligação entre o que o inconsciente está pedindo e o estado da consciência. Então, existem vários rituais arcaicos para isso, mas até na nossa sociedade tem isso um pouco enfraquecido hoje, talvez isso seja uma das causas, né, para a dificuldade de amadurecer que a gente tem hoje, nessa falta desses rituais que ajudam a gente a passar de um estado para o outro. Mas, basicamente, então, por exemplo, nas festas de 15 anos era muito comum esses rituais, né, de você... A menina vai lá e deixa a boneca com o pai, dança a valsa com o pai, deixa a boneca com o pai, depois vai lá e dança com o príncipe, né? E aí eu não lembro se ela recebe um outro objeto simbólico para representar o amadurecimento dela, mas é algo desse sentido. Mas o que está acontecendo ali é um ritual que está trocando um objeto psíquico que estava investido de libido antes, né? Que tinha energia, que era o pai e os brinquedos, e está transferindo essa energia para um novo objeto mais adequado para o momento do desenvolvimento daquela pessoa, através de um ritual simbólico que provavelmente o inconsciente, se você for analisar o sonho dessa pessoa, vai ter algo nesse sentido. Então é muito comum você ver sonhos de meninas que estão tendo, ou de pessoas, mas de menina é bem comum, sonhos de meninas que estão tendo problema de tirar essa energia psíquica do pai e de descolar dele para se desenvolver, dela ter sonhos de estar sendo perseguido por um homem estranho que está entrando na casa dela, que está tentando capturar ela, e ela se escondendo num quartinho e tal, porque ela se recusa a fazer essa passagem para um próximo estágio de desenvolvimento, né? Essa transformação que ela tem que fazer. É extremamente comum esse tipo de sonho, né? Nessa fase da adolescência. Então é bem interessante assim, notar esses paralelos, que o próprio inconsciente produz esse tipo de símbolo, e com o ritual a gente ajuda a consciência a aceitar o destino dela de morrer naquela forma e nascer numa forma nova, né? Então, e aí o Jung, no fim do livro, dá vários exemplos disso em culturas primitivas ao redor do mundo, né, para explicar que essa ideia do conceito de energia psíquica que ele está tirando, não é ele que inventa, ela surge, o ser humano sempre usou esse tipo de ideia como mana, né, para os melanésios, que vai depois dar origem ao conceito de mana. Até nos jogos de RPG tem bastante essa ideia que é uma energia mágica que a pessoa tem, né? O conceito, e aí ele vai falar de outros Wakanda para um determinado povo, essa energia, enfim, tudo que é investido de muita energia psíquica
é considerado como algo que tem muita mana, né? Então, um objeto que é muito importante para uma comunidade, ele tem mana, tem energia, né? Uma figura sacerdotal que é muito importante para a comunidade tem mana. Uma figura parental que tem muita importância, ela tem mana. E aí muitos desses rituais às vezes servem para você passar a energia daquele objeto para você. Então o sacerdote vai transferir aquele objeto, aquela energia de volta para você, para te ajudar a se desenvolver, né? Então ele vai mostrar que existem paralelos no mundo inteiro, né? O último capítulo do livro é só para isso. Um ritual muito interessante que ele descreve dos Watchandis é um ritual que precede o início dos trabalhos agrícolas. Então, nesses rituais, imagina que os homens eles se abstêm da energia das relações sexuais que eles teriam, né? Eles se afastam das mulheres por um período. E aí eles cavam um buraco no chão, colocam uns arbustos em voltas para lembrar uma vagina, e eles andam com uns instrumentos lá de arar o solo, como se fosse um falo ereto. Eles ficam andando em volta desse buraco no chão. E aí, para transferir aquela energia que estava antes aplicada para a sexualidade, para a satisfação, né, dos desejos, para o trabalho na lavoura que vai começar, e que é uma espécie de fecundação da terra, né? Você vai lá com o arado, coloca a semente na terra para algo nascer. Então é uma analogia do trabalho sexual aplicado para a terra. Então você transfere a energia da mulher para a mãe terra, né? E aí você precisa de um ritual para criar uma analogia entre os dois, para que essa transformação de energia de um lado para o outro seja possível. E essa é a função do símbolo, né? Essa é a função do símbolo. Então é muito interessante ver isso acontecer, só que diferente de pro Freud, que a energia é originalmente sexual, e aí depois ela tem que ser sublimada para um outro estado, pro Jung a energia é neutra, ela está aplicada em algum outro lugar, mas através do ritual ela pode, ou do símbolo, quando o inconsciente sente necessidade de transferir essa energia para outro estado, ele mesmo cria esses símbolos e ajuda a fazer essa transformação, e essas transformações são naturais ao longo da vida, da mesma forma que você não pode derivar o quente do frio, o polo de uma energia, o negativo do positivo, eles só são polos dentro de um espectro energético. Jung vai entender que os diferentes não existe o estado verdadeiro da energia. A energia é um conceito neutro que muda de aplicação de acordo com a necessidade, né? De acordo com o que está acontecendo no momento. E existe um impulso que vai direcionar essa energia para ela fazer as transformações adequadas para cada estágio da vida, como existe em qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo tem fases da vida que naturalmente o corpo dele vai manifestando e as funções vitais vão manifestando até ele atingir o propósito de vida dele, até ele atingir o fim do processo, né? E cada estágio desse tem características específicas. Mas é basicamente isso, então, a ideia de energia psíquica do Jung, e essa ideia de regressão, progressão da libido, né, de que tem esses momentos de introversão quando são necessárias mudanças de atitude, e que o próprio símbolo fornece os materiais para apontar a direção que essas mudanças precisam ser feitas, né, e funciona como um meio para que a energia psíquica se transforme de um estágio para o outro. E aí você começa a ter uma visão diferente de fenômenos como a depressão, o isolamento, a tendência de se isolar. Na verdade, para o Jung vão ser momentos onde tem que ser feitas modificações na atitude. E que muitas vezes a pessoa fica nesse estado prolongadamente porque ela não consegue entender ou ela não quer fazer as modificações necessárias. E a análise do inconsciente ajuda a entender para onde esses símbolos estão apontando, para que a consciência consiga se alinhar com aquilo que está dentro dela e o desenvolvimento continue. Então, esse livro é basicamente isso, ele é um livro curtinho assim, né? Eu tentei dar uma resumida para pegar os pontos principais que são importantes na análise junguiana, porque essa visão do símbolo como elemento de transformação psicológica é fundamental na teoria junguiana, né? Então é isso, né? Eu vou, no próximo vídeo, continuar falando do volume 8, mas a parte 2 eu vou selecionar alguns textos individuais para falar, porque eles são muitos textos, então não dá para falar tudo de uma vez, mas eu pretendo agora ter uma regularidade maior desses vídeos, apesar de eu não estar aqui contando com a minha irmã, que fazia as edições para mim, então o vídeo era melhor editado antes, né? Agora eu não tenho mais uma pessoa para fazer isso para mim por enquanto,
mas eu pretendo aumentar a frequência desses vídeos né, nas próximas semanas. Então é isso. E aí, se vocês se interessaram, conhece alguém que se interessaria por esse assunto, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, e para entrar em contato comigo é só clicar no link que está na descrição do vídeo.